dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Na prova pode perguntar se é crime próprio ou se não é. Então é crime próprio, porque tem que ser um funcionário público. Peculato, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Presta atenção aqui que o único crime dentre todos que você vai ver que é culposamente é o peculato culposo. Os demais são dolosamente. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Geralmente nas questões vem trazendo a informação de que diminui a pena. Se ela é antes da sentença irrecorrível, está dizendo se precede, extingue. Não é que diminui, extingue. E se é posterior, aí sim, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado, aquele é autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Aqui ele tem uma finalidade, com o fim de pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha a diferença entre esse de inserção e o próximo de modificação. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização. No de inserção, ele era autorizado. No de modificação, é sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Aqui você pode ver que tem a pena ela é aumentada de 1/3. Lembra que antes era 1/6. Então vai anotando isso. Agora, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Aqui você lembra que se o fato não constitui crime mais grave, é subsidiário.
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir. Concussão, você vai lembrar de exigir. A palavra exigir, o verbo exigir. Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo, quando você associa excesso de exação, você vai associar tributo. Quando você vira a palavra tributo, você vai lembrar excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, aí a pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, aí já é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, primeiro era 3 a 8 anos e multa, mas se ele desvia em proveito próprio ou de outrem, aí qualifica. Então, qualificar é quando aumenta a pena base. Quando é aumento de pena, aí você vai lembrar de porcentagem. Qualifica quando aumenta a pena base. Primeiro era de 3 a 8 anos, aí se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, aí a reclusão já passa a ser de 2 anos a 12 e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui o crime é formal. Se ele solicitar apenas, ele já cometeu, mesmo que ele não receba. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa, viu que é aumentada, você já lembra de fração, de 1/3. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, aí a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.